Bom, gente, boa noite. Estamos aqui em mais um encontro marcado de primavera, né? Hoje aqui é com o nosso super, hiper, mega convidado que tem uma agenda, né? Super quilométrica, sim, né? Ele é uma pessoa querida, uma pessoa boníssima, uma pessoa super generosa. A gente mora quase na mesma cidade, mas a gente não vê, entendeu? Somos do mesmo GG, mas muita coisa onde eu tô e onde eu cheguei tem o dedinho dele ali também. Então ele é uma pessoa muito especial para mim também e da gente aqui do GG. Mas calma, que eu não vou falar muito dele ainda, tá? Então guardem aí, porque eu sei que tem muita gente que está ansiosa para essa live aqui hoje com o nosso convidado, tá? Então, estamos aqui em mais um encontro de primavera. Gente, eu não sei se na cidade de vocês tem IP, né? Aquela árvore linda, mas aqui em Valinhos e Vinhedo está maravilhoso. Então, esse é um presente aí da primavera, né? Para alegrar os nossos dias, que às vezes a gente se sente meio triste, né? Meio pesado. Então, essas árvores aí trazem um pouco dos seus encantos, né? Então, esse encontro marcado é com a realização desses 4 GGs, né, que a gente se uniu, que a gente se juntou para proporcionar isso tudo para as pessoas que estão aqui conosco, mais uma vez, pessoas queridas, pessoas novas e que se juntam aqui a esse grupo de educadores Google que é tão especial, tá? Então, um super agradecimento ao GG Belo Horizonte, Jacareí, Campinas e Vinhedo, tá? Bom, e para quem não sabe ou para quem já esteve aqui, tá? Nós somos o grupo de educadores Google, chamado de GG, tá? É um grupo feito por professores para professores, tá? E a gente tem uma comunidade, tem um grupo que a gente se conecta, né, para inspirar, para informar. E a gente, como diz Carla, né, a gente é sexy também, né? E também somos divertidos, porque a gente adora aprender e a gente adora promover letramento digital, integrando a nossa educação, né, ao processo de aprendizagem, tá? E a gente está aqui para mudar a educação juntos, né? E a gente tem uma palavra que é muito importante durante os nossos encontros, né? Que é a parte de conexão, tá? Então se sintam muito bem conectados aqui com a gente, tá bom? Nesse encontro, nesse bate-papo, que a gente tem tudo para aprender coisas novas, trocar ideias, tá bom? Então sintam-se super conectados aqui conosco, tá? E aí, nós estamos aqui por todo o Brasil, né? Por todo o mundo, tá? E hoje, então, a gente traz ele, essa pessoa, como eu já disse, muito querida, que é o Tiago Cunha, tá? Ele é meu parceiro aqui de GG, né? Quando eu entrei, que eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer nesse GG? Como assim? Ele me ajudou pra caramba. Então, ele e o Peter, que estão aí, né, nesse GG, Peter está um pouco afastado das coisas, mas são 2 pessoas que me ajudaram muito, me estenderam a mão, né? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre design thinking na educação, que é um tema particularmente que eu sou bem curiosa, e a noite é sua, Ti. E mais uma vez, eu sei que a sua agenda é super, hiper, mega apertada, concorrida. Obrigada por você ter cedido aí um espacinho nessa sua agenda aí para a gente estar aqui, para você estar aqui com a gente, tá? De verdade. Só vou dar 2 recadinhos antes. Pessoal, tem muita gente me perguntando da questão das gravações. Tá gravado. Eu prometo que eu vou subir no canal do YouTube, tá? Assim que eu conseguir, tá? E aí disponibilizo para vocês também a gravação, disparo lá nos grupos, tá bom? E aí, pessoal, tentem preencher também o feedback no final para vocês receberem o certificado do encontro anterior. Pouquíssimas pessoas preencheram, tá bom? É isso. Ti, noite é sua. Os holofotes estão todos para você. Nossa, que honra. Obrigado pela introdução. É muito bom estar aqui com vocês. É sempre muito bom quando a gente divide espaços com pessoas que têm os mesmos sonhos que a gente, né? Eu sempre disse abertamente para todo mundo que o GG mudou a minha vida também, né? Quando eu fiquei muito tempo trabalhando fazendo gestão de integração tecnológica em escolas, e aí mas estava numa situação assim mais, eu diria que minha carreira estava estagnada e não, sabe quando você tem aquela sensação que você
sabe, não vai, né? E quando eu recebi o convite do Peter também para participar do GG Vinhedo, foi o que realmente foi um divisor de águas para mim, né? Eu já tinha certificações do Google na época, já fazia todas as formações de trainer que eu precisava fazer, enfim, mas o GG realmente mudou muito a minha visão como educador, porque eu pude me conectar com pessoas maravilhosas como vocês. Então, é sempre muito bom a gente estar junto para a gente dividir espaços, trocar ideias, conversar sobre o que é legal, o que está por aí, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa educação, principalmente aqui no Brasil. A gente tem a maior comunidade de EG do mundo, né? O GG Brasil é a maior comunidade de grupo de educadores Google do mundo, e num país onde a gente sabe, a gente conhece quem está na sala de aula, quem trabalha com professores, quem atua com gestão educacional, seja nas redes municipais, estaduais, enfim, a gente sabe o tamanho que é o desafio, o tamanho que é essa responsabilidade de levar a educação para milhões de crianças nos nossos estados. Então, é sempre muito bom dividir o espaço com vocês, estar aqui com vocês, para a gente poder conversar sobre coisas legais. Eu vou só apresentar aqui minha tela, tá? E, ó, eu já estou avisando aqui que a gente vai precisar, vocês vão precisar de papel, tá? Vocês vão precisar aí de lápis, borracha, enfim, porque a gente vai fazer um design sprint aqui no final. Eu vou falar algumas coisinhas no começo, mas a gente vai fazer um design sprint. A gente vai ter uma atividade de design aqui para mostrar para vocês como é este processo de design thinking, como é que a gente sai de como é que nós geramos ideias e soluções para diferentes etapas aí da nossa vida dentro da escola, tá? Então, uma das coisas que eu sempre gosto de falar para todo mundo é assim, né? Do something great, né? Faça algo grandioso. E o design thinking, ele tem algumas premissas que eu vou falar com vocês, mas o que é legal do design thinking é porque ele trabalha com algo que todo mundo gosta, que é criatividade, que é criar coisas novas, que é construir coisas. E não necessariamente construir objetos, construir produtos novos, mas também criar soluções, mudar métodos, trocar os sistemas. O simples pensar da entrada da escola, por exemplo, ela pode ser uma atividade de design thinking envolvendo a comunidade da escola inteira. Então, é muito legal você poder pensar e transformar tantos projetos, né, e criar situações novas usando o design thinking. Então, uma dica para vocês aqui já no começo: do something great, faça algo grandioso. E o design thinking vai trazer algumas etapas aí que vocês podem ajudar nesse processo, podem ajudar vocês nesse processo criativo. Antes de eu passar aqui, pode responder no chat, pode ligar o microfone, não tem problema. Eu quero saber de vocês aqui, quem é que não se acha criativo? Tem alguém aqui que acredita que não é criativo? Depende do dia. Perfeito, faz sentido. Depende do dia, às vezes eu acho que eu não sou nada criativo. Faz muito sentido. Eu vi ali que a Sandra levantou o dedinho ali. Uma das grandes questões, né, é que muitas pessoas ainda acreditam em dons, né? Eu tenho o dom para dar aula, eu tenho o dom para criar coisas, o dom do desenho. Tudo isso que a gente está falando aqui, não são habilidades natas, são justamente isso, são habilidades, algo que nós podemos aprender ao longo do tempo, né? A minha formação inicial é em computação gráfica e design, então o design thinking nem existia na época. Eu estudei computação gráfica porque quando eu tinha, lá na minha adolescência, o meu pai tinha uma empresa na época que fazia algumas importações de peças de computador na época. E eu cheguei uma vez na empresa dele e eu percebi que, assim, todas as mesas, né, isso eu tinha 14 para 15 anos, eu percebi que todas as mesas de todos os funcionários não tinham, por exemplo, material gráfico da empresa. Por exemplo, eles não tinham um bloquinho de anotações com o logotipo da empresa.
muitas pessoas não tinham, sabe, não tinha uma caneta, não tinha algo desse tipo. Então, qual foi a minha ideia naquele dia? Eu percebi que uma das pessoas que trabalhava na empresa estava usando um bloquinho de notas da Coca-Cola. E eu achei interessante aquilo porque tinha já um certo layout ali, né? Então, o que eu fiz? Meu pai falou assim, o que você está pensando em fazer? Eu falei, eu só preciso do bloco, não, esse bloquinho aqui da Coca-Cola, eu preciso de um cartão de visitas e a sua máquina de xerox. Eu falei assim, mas só fazer com isso. Eu falei, não, calma aí. Aí eu fui lá, peguei um cartãozinho de visita, cortei o logotipo com a tesoura, sabe? Mudei um pouquinho o layout ali, coloquei um papelzinho branco, assim, nas áreas que eu queria cobrir, mudei o layout daquele bloco de anotações e utilizei a copiadora para produzir uma folha nova, que tinha o logotipo da empresa. Então, naquele dia, eu fiz um pequeno bloquinho de 20 páginas para as pessoas que estavam no escritório, né? E meu pai achou aquilo muito legal. Ele falou, nossa, eu nunca tive essa ideia. Eu vejo esse bloquinho aqui da Coca-Cola rodando para lá e para cá e ninguém nunca utilizou isso. Então, eu fiz aquilo, ele achou interessante, falou assim, não, então, peraí, você gosta de mexer com essas coisas, né? Eu percebo que você gosta de usar computador, enfim. E aí, ele trouxe um computador para mim, né? Ele tinha um computador na empresa que ele tinha feito um upgrade lá com algumas peças. Não, vou levar esse computador lá para casa e você vai usar esse computador em casa. Então, comecei aí, né? Então, naquele momento parecia uma coisa muito pequena, mas teve um estímulo, né? Naquele momento eu tive um certo insight, mas isso não quer dizer que eu me considerava criativo naquele momento. Eu fiquei tentando ali por várias horas a melhor posição para colocar aquele logotipo da empresa, para colocar as informações de endereço ali. Oi. Que ano foi isso? Isso foi em 94, 95. Ah, então já existia o Windows, né? Já existia, já existia. Não, o que eu estou imaginando é você num DOS fazendo isso. Só isso, só por isso que eu perguntei. É do meu tempo. Mas esse computador que meu pai levou para casa, ele era um computador que tinha o DOS só. Eu lembro que na época eu fiz um curso que era MS-DOS e WordStar 1, 2, 3. Era uma coisa assim, o sabe, tinha que colocar 4, 5 disquetes. E o framework, né, que era a tabela. Isso mesmo, DBase 3. Então a gente fazia Lotus 1, 2, 3 também, era o predecessor aí o antecessor do Excel, enfim. Então eu usava essas ferramentas, mas para que eu chegasse naquele revela bastante a idade, viu, Rô? Para que eu chegasse nessa solução, eu fiquei tentando ir na copiadora, eu fiquei por horas ali fazendo cópias, né? Tentando produzir ali um bloquinho novo como se fosse um papel timbrado da empresa para anotações, né? Um bloquinho de anotações. Bom, comecei ali, né? E aí então, resolvi estudar design por causa justamente que eu tinha essa paixão, né? Eu comecei a fazer trabalhos, por exemplo, para trabalhos acadêmicos, porque na época a PUC de Minas abriu um campus em Poços de Caldas, e aí muitos alunos não tinham máquina de escrever, eu digitava trabalhos, fazia digitação de trabalhos, então eu comecei a utilizar muito o computador para essas criações gráficas. Então eu decidi estudar design. E lá na faculdade eu fui entender o processo de design. E o processo de design ele é muito único, né? Para você começar qualquer tipo de criação, você tem que conversar com o seu cliente primeiro. Existe um procedimento para isso, né? O designer não senta na cadeira assim e ele tem um estalo assim e fala, poxa vida, agora o logotipo da empresa vai ser esse, né? Existe um procedimento, né? Para a gente chegar até esse logotipo, essa imagem ou algo que represente uma empresa, né? Então, antes da gente passar aqui sobre o espaço Design Thinking, eu quero também ouvir de vocês o que vocês já sabem sobre o Design Thinking. O que vocês já sabem, o que vocês já ouviram falar. Não sei nada, coloca aqui no chat, não sei nada. O que vocês já ouviram falar, já participaram de alguma oficina onde o Design Thinking é utilizado como uma ferramenta para o desenvolvimento da criatividade? Pode falar? Pode, claro, fica à vontade.
Ó, eu também não sei muita coisa, não. Vou falar do ponto de vista que eu já vi. Já vi, tá? Eu já vi um monte de, não sei se é isso, tá? Um monte de post-it colorido, com vários lugares para você ir montando, e tem a ver com ideias. Não sei se é isso. Sim, tem muito a ver assim, com ideias. Tá? O design thinking ganhou muito o post-it, ele foi popularizado também dentro do design thinking, né? Que é mais ou menos isso aqui, né? Você tem uma parede ali, um mural, e aí você resolve colocar todas as suas ideias, e o ideal é que você, dentro desses post-its, você não coloque nunca mais do que uma ideia. Então, você coloca uma ideia num post-it e cola na parede. Aí você volta, pensa em outra ideia, coloca em outro post-it e cola na parede. Eu vou explicar para vocês quando é que você chega nessa fase, tá? Então, o Design Thinking, ele tem essa característica aí do post-it, né? Todo mundo usa, gosta muito de post-it, e o processo criativo, ele fica mais fácil, porque o post-it, que também nasceu de um projeto inovador da 3M, de uma cola que deu errado, né? Quem conhece a história do post-it sabe que o post-it veio de uma cola que deu errado, porque eles, né, a cola deveria aderir a uma superfície por mais tempo, e eles perceberam que essa cola, você poderia remover as coisas e ela não deixava resíduo nas superfícies onde aquele post-it era colado. Então, isso se transformou numa mega ferramenta para, né, porque a gente antigamente utilizava só para anotaçõezinhas, deixava aquele post-it no cantinho, né? E com o Design Thinking, eu vou até falar, existem alguns centros aí de essas incubadoras de startups, enfim, esse processo de Design Thinking, ele é muito vivo dentro dessas empresas, e você chega a visitar esses hubs aí de startups e você vê muito as paredes cobertas com post-it, tá? Literalmente cobertas com post-it. É interessante você estar falando isso, é que quando a gente assiste grandes empresas, pequenos negócios na Globo, né, aos sábados, e aí realmente, muitas vezes, tem salas de reuniões assim, com vários papeizinhos, né? Uhum. E eu nem sabia que levava esse nome. É isso mesmo. A Cristina comentou aqui também, ó, que depois ela viu na aprendizagem criativa pensar com as mãos no prototipar. A prototipagem, ela faz parte do projeto, do processo de Design Thinking, tá? A criação de um protótipo, de uma solução, ela passa justamente, ela é um dos últimos passos ali no processo criativo, né? Muita gente tenta já pular direto para a prototipagem, muitas vezes não é. Pode ser que você até tenha uma ideia muito boa e você consiga partir direto para a prototipagem, mas quando você pensa em criar soluções para outras pessoas, nem sempre isso é viável. Então, por exemplo, quando eu estava fazendo o bloquinho de anotações lá para a empresa do meu pai, eu poderia ter, por exemplo, se eu tivesse feito um processo de ideação antes, talvez eu chegasse na solução do bloco de anotações mais rapidamente e talvez não gastasse tanto papel lá na Xerox, né, fazendo aquele monte de cópia para chegar no modelo ideal que eu queria, tá? Mas, sim, faz parte, a prototipagem também faz parte desse processo, tá? Então, né, o que é essa essência aí do Design Thinking, né? Primeiro, porque, em sua essência, né, o Design Thinking, ele também é uma questão de equidade, tá? Porque você pode levar o Design Thinking para qualquer escola, para qualquer instituição, com praticamente nenhum recurso, tá? Então, mesmo que você não tenha acesso, por exemplo, a material reciclado, você consegue fazer projetos de Design Thinking sem utilizar nenhum material e nenhum outro, ou nenhuma outra ferramenta adicional para você iniciar esses projetos. Então, é uma questão de equidade, você consegue levar esses projetos para escolas que estão nas periferias da cidade, você consegue aplicar isso em escolas de grande porte, escolas com um maior poder aquisitivo. É lógico, a diferença nos recursos é muito grande, mas o Design Thinking também é uma questão de equidade, tá? Por quê? Porque através do design, os alunos, eles podem, né, percebem que eles também têm o poder de mudar o mundo, eles também têm o poder de criar soluções novas e de criar situações diferentes para o mundo que eles vivem, até mesmo coisas pequenas dentro da escola, tá?
Além disso, né, o Design Thinking ele também tem um potencial para trazer para qualquer escola, né, as experiências que muitas vezes são apenas oferecidas por escolas de ponta. Então, quando a gente fala de ter um grande laboratório, quantas escolas você conhece hoje que tem um laboratório maker? Essa talvez seja a realidade de muitas escolas, principalmente escolas particulares. Algumas escolas têm laboratório maker na escola, né? Mas essa não é a grande realidade das escolas, né? Então, se a sua escola conta hoje com um laboratório maker dentro da escola, se considere um professor privilegiado, tá? Mas essa realmente não é a realidade das escolas. Então, você não precisa dessa estrutura para poder levar o Design Thinking para dentro das outras escolas, tá? E por que que ele qual é o grande obstáculo, né? Por isso que eu coloquei aqui o nosso amigão aí tomando uma canequinha de café, praticamente, né? Porque eu falo que o professor sem café é um professor sem vida. Então, os professores, né, eles encontram muitas vezes dificuldade para implementar o Design Thinking, né, devido à grande demanda e cobrança dentro das escolas, né? Uma preocupação ainda muito grande com os conteúdos e muito pouco com as habilidades, ou em escolas, por exemplo, que tem material apostilado, às vezes tem aquela cobrança das famílias, da escola, para você cumprir aquele cronograma, para você seguir aquele plano, né? Então, existe aí uma dificuldade na implementação do Design Thinking e super devido da preocupação de vocês, caso vocês trabalhem em escolas que têm essa realidade, tá? Mas sim, então, existe uma barreira ainda que precisa ser quebrada, tá? E o que é o Design Thinking, né? O Design Thinking, ele é um conjunto de ideias e insights para você abordar problemas, para criar soluções diferentes, né? Relacionados a futuras aquisições de informações, análise de conhecimento e propostas de soluções. Você pode criar um novo produto, você pode criar um novo serviço, ou, por exemplo, mudar a forma como as pessoas interagem com o espaço, interagem com o ambiente, enfim. Então, tudo isso pode ser criado e pode ser elaborado através de estratégias do Design Thinking. Tá? Então, é isso. O Design Thinking é uma metodologia, é um processo. Tá? E ele é um processo que até parece, assim, não é um processo tão longo, é um processo de apenas 5 passos, mas que são 5 passos que são fundamentais para você obter boas soluções, tá? E eu vou falar para vocês quais são esses passos, e a gente vai fazer uma atividade mão na massa mesmo, com uma coisa assim, super simples, que talvez vocês falem assim, nossa, que óbvio isso, mas enfim, vocês vão perceber que, na verdade, você pode aplicar o Design Thinking para qualquer situação, tá? O Design Thinking, ele surgiu na Stanford D School, que é a escola de design de Stanford, tá? E ele é o quê? É um processo constante de design, tá? Que começa lá com o quem, para quem nós vamos fazer isso, qual é o nosso problema, né? Como nós vamos chegar lá, né? Nós vamos fazer ali um brainstorming, né? Que a gente chama de toró de ideias, né? A gente vai fazer ali um brainstorming, a gente vai prototipar, e depois a gente vai testar essa solução. E só depois do teste dessa solução é que a gente vai poder lançar isso como um produto ou como uma ferramenta nova, ou como uma nova forma de se interagir com um ambiente, por exemplo, tá? Então, é um processo constante de design, é um loop constante. Nós fazemos um levantamento de informações, passamos por todo o processo de ideação, prototipagem, testamos, e aí você faz a implantação desse projeto dentro da realidade da qual precisa ser atendido, tá? E quando a gente começa a pensar numa solução para um projeto, tá? Nós temos aqui algumas fases, né? Nós temos ali aquela primeira fase, que é a fase das incertezas. Você pode ter muita informação, ou o problema pode parecer um problema deste tamanho, ninguém consegue resolver esse problema, tá? Pode ser uma série de incertezas, de padrões, de insights, então tudo isso acaba se tornando um ruído quando você precisa pensar em uma única solução para um problema, tá? Então, o processo de design, ele vem trazer o quê? Ele vem trazer clareza e vem trazer foco. A ideia é você pegar aquele embaralhado de informações e chegar no momento final ali, que é aquele pontinho ali, que é o design. Você vai desenvolver este protótipo e você vai chegar naquela solução e vai falar, esta é a solução. E não aquele momento do
Tcharam, tive uma ideia brilhante, tá? Vocês já viram falar aqui do desafio do marshmallow? Não. O desafio do marshmallow é aquela construção de uma torre de espaguete. E no final da torre de espaguete, você tem que espetar um marshmallow. E essa torre de espaguete, ela tem que sustentar o peso do marshmallow. Você pode até pensar assim, poxa, mas o marshmallow é super levinho, o macarrão aguenta. Na verdade, não. Tá? Porque por uma questão de massa ali, do peso do marshmallow e do espaguete, quando você espeta o marshmallow, isso cria um desequilíbrio na torre, tá? Então, o que esse desafio do marshmallow faz? A ideia é construir a maior torre de espaguete que consiga sustentar, ou a torre mais alta, que consiga sustentar um marshmallow, tá? E quais são os materiais que são utilizados para esse projeto? 20 palitos de espaguete, um rolo de fita crepe e o marshmallow. Mais nada. Você pode utilizar qualquer parte desses equipamentos, menos o miolinho do rolo de fita crepe. Você só não pode usar aquele centro ali da fita, tá? Mas a fita, à vontade, os 20 palitos de espaguete, à vontade. Vocês sabiam que dentro desse desafio do marshmallow, quando eles colocaram na mesma sala executivos, colocaram engenheiros, colocaram alunos de ensino médio, colocaram também crianças de diversas idades, inclusive crianças da educação infantil, tá? E resolveram, então, fazer esse desafio com esses grupos diferentes, tá? Eu não preciso dizer aqui que o grupo que falhou miseravelmente nessa atividade foram os diretores de empresa, tá? Os executivos. Por quê? Porque eles tinham a necessidade de entregar algo muito rápido. Então, a torre saía toda torta, não sustentava direito o peso do marshmallow e ela acabava quebrando, tá? E é claro que o grupo que teve o melhor desempenho foram os engenheiros, porque eles tinham conhecimento, principalmente, sobre sustentação das estruturas utilizando triângulos, tá? Então, eles conseguiam fazer estruturas mais sólidas, né, que tinham uma sustentação melhor para aguentar o peso desse marshmallow. Porém, em segundo lugar, as crianças do Infantil 5. E sabe por quê? Porque elas não tinham medo de tentar, experimentar e, ao mesmo tempo que elas falhavam, elas começavam de novo e estava tudo bem. Elas aprendiam com os erros. Então, a primeira coisa que as crianças de educação infantil fizeram foi quebrar o espaguete. Porque quando você quebra o espaguete e você junta metade do espaguete num palito só, ele fica mais resistente. Então, através dos testes que eles fizeram, eles conseguiram chegar nessa solução. É lógico que a torre não era perfeita e não era tão firme e resistente quanto a torre dos engenheiros. Porém, era uma torre, dentre a altura das torres que foram construídas, a deles estavam sempre em segundo lugar. Isso era muito visível, tá? Por quê? Porque elas não tinham medo de experimentar. Elas passavam várias vezes pela fase da prototipagem e do teste até chegar na solução final, tá? E se fosse preciso, eles começavam o processo de novo. E o que acontece na educação? Muitas vezes a gente vai tirando isso das crianças aos poucos. Você já deve ter visto aquele meme, não é nem um meme, na verdade, é uma imagem até bem triste, né? Você tem ali as crianças de idades diferentes, né, na escola, e o professor vai passando e vai cortando assim o balãozinho dos pensamentos deles redondinho e vai fazendo um balãozinho quadradinho, né? Então isso é muito do modelo educacional que é existente até hoje, que vem lá do século XVIII. As crianças sentadas em carteiras, todas agrupadas por idade, não existe troca de experiência entre as idades, né? Isso acontece raramente. Então, a gente vai moldando as crianças de uma forma que a gente busca atender lá o mercado de trabalho, a gente busca atender outras necessidades do mundo fora da escola. E o que acontece com isso? O que acontece com isso é que hoje nós estamos vivendo uma realidade diferente. As empresas querem mais alunos de educação infantil e menos pessoas técnicas e que sabem apenas resolver as coisas de uma maneira muito técnica e muito sistematizada, tá? Existe uma demanda hoje por pessoas que estão dispostas a assumir riscos, né? E isso está em falta.
Isso está em falta no mercado corporativo, está em falta no mercado educacional, e isso está em falta no mundo que a gente vive, tá? Então, o processo do design... Tiago, Oi, pode falar. se você me permite um comentário, essa imagem que você usou para falar do design aí, para chegar no foco, na clareza, pode ser tirada das palavras e comparada metaforicamente com o que você falou das crianças. Elas entram assim. E a gente Exatamente. para elas ficarem exatamente como elas estão. Né? Tá aproveitando a imagem, dá para usar em duas situações. Com certeza. Com certeza. É isso mesmo. A gente tem... a primeira... um tempo atrás, aí, uns 2 anos atrás, eu participei de uma palestra e um educador disse uma frase que eu falei assim, nossa, isso faz todo o sentido do mundo, né? A gente precisa, de certa forma, e o mais rápido possível, parar de tratar as crianças, por exemplo, principalmente as crianças que entram na educação infantil, ou que entram muitas vezes mais próximos ali dos anos iniciais do fundamental, né? Que é aquela coisa essa criança é uma página em branco, nós vamos agora, a partir de agora, modelar esta criança. Não, gente, uma criança de 7 anos que entra dentro de uma escola não é mais uma página em branco. Uma criança de 5 anos não é uma página em branco. Existe uma bagagem cultural já, existe uma bagagem familiar e existe uma bagagem de experiências que eles levam para dentro da escola. Né? Então, ela chega cheia de ideias, é isso mesmo que a Dava falou, elas chegam cheia de ideias, e a gente vai tirando isso, né? A gente vai tirando isso e vai passando para um método muito técnico e muito voltado com um foco muito específico, principalmente escolas aí da educação básica, quando você fala do ensino médio, qual é o foco? O foco é o vestibular, o foco é a prova, é o Enem, né? A gente tem isso, e eu entendo a necessidade dessas provas existirem, né? Mas é um foco muito centrado em uma única coisa, né? Em um único ponto. Mas é importante isso, a gente precisa atender mais a isso. Então, quando a gente olha dentro aqui do processo de Design Thinking, a gente começa lá com a empatia, depois a gente define um problema, a gente vai idealizar. Na idealização é onde a gente coloca os post-its, tá? O prototipagem eu vou escolher alguns daqueles post-its, eu vou criar um protótipo, e aí eu vou testar. Então, a empatia lá atrás, como é que você faz isso? Você vai entrevistar pessoas, você vai conversar com pessoas, você vai ouvir quais são as dores dessa pessoa, qual é o seu problema, como eu posso te ajudar, o que você gostaria que existisse. Como é que você pensou em melhorar essa situação? E aí você vai coletar uma série de informações e você vai definir exatamente qual é o problema daquela pessoa, qual é o foco do seu design. E só depois que você definiu esse foco é que você passa a pegar o seu bloquinho de post-its e você começa a rabiscar as suas ideias e colar na parede. Tá? E depois disso existe uma escolha. Você vai escolher as melhores ideias, daquelas ideias todas coladas na parede, e ali você vai prototipar, tá? Hoje, a gente tem várias ferramentas online que você consegue fazer esse processo de ideação, né, ou de idealização. Você pode fazer no Jamboard, você pode fazer no Padlet, existe uma outra ferramenta que chama Popplet, qualquer ferramenta de mapa mental dá para fazer, tá? Então, assim, não precisa ser necessariamente post-it, dá para fazer com ferramentas digitais também, tá? E aí, claro, depois do protótipo, nós vamos testar. E se o teste for positivo, a gente entrega, a gente implementa e a gente passa a utilizar aquela solução. E se não der certo, a gente volta para a empatia, vê o que deu errado e tenta de novo. E cria um novo protótipo e vai criando até que a gente chegue numa entrega que seja interessante. E mesmo assim, essa entrega ainda pode sofrer alterações no futuro, tá? Ela pode não ser ainda uma solução fechada. Tá? Então, importante é isso. Então, o que a gente sabe hoje sobre a escola e como é que a gente pode, talvez, pensar no Design Thinking nessa realidade que a gente está vendo, né? A gente sabe que o isolamento criou um novo normal, essa coisa de falar novo normal virou até um clichêzinho já, né? O novo normal, né? As relações sociais mudaram, tá? Eu estou vendo isso dentro da escola e quem está trabalhando em escola agora, aberta, já percebeu isso. Está muito claro, está muito visível, as relações sociais não são as mesmas, tá? Alguns processos
precisam ser repensados dentro e fora da escola, até porque no último um ano e meio, os alunos que tiveram acesso à tecnologia educacional para continuar os estudos em casa, voltaram para a escola numa realidade completamente diferente, tá? E esse período aí de aprendizagem online, né, ele também mudou a forma como os alunos, os pais e os educadores veem o ensino à distância na educação básica. Se a gente fosse falar de, vai existir um momento, né, isso, na verdade, essas conversas aconteciam, né, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, você falava assim, não, vai existir um momento em que as crianças farão aulas online. A gente só não esperou que precisava vir uma pandemia para a gente entender isso, né? A educação online dentro da educação básica é o ideal? Não, não é o ideal, tá? Mas existem o quê? Existem habilidades que foram mais desenvolvidas no ambiente virtual do que nós poderíamos desenvolver dentro da escola, tá? Então, a gente precisa colocar isso não numa balança para ver o que pesa mais, mas a gente precisa colocar isso no sentido de, olha, vamos pegar daqui o que funciona com o que estava aqui no presencial, que também funciona. E como é que a gente vai fazer isso? A gente pode utilizar aqui um processo de design thinking, tá? Para pensar no que a gente consegue tirar do virtual e trazer para o online. Da mesma forma que milhares de empresas, e aqui no Brasil mesmo, universidades EAD e cursos à distância, também estão repensando suas práticas de como dar sequência no programa acadêmico dentro dessa nova realidade de pessoas que estão acostumadas a fazer curso online, tá? Então, esse processo, ele precisa ser mais visível. E por que a gente deve usar o design thinking? Porque, primeiro, ele é democrático. Todo mundo pode contribuir, todo mundo pode colaborar de certa forma, e todo mundo pode participar da construção dessa solução, tá? E por que isso é importante? Porque o primeiro passo ali, que é aquela parte ali da empatia e da definição do problema, é o que nós chamamos de, o momento da compreensão. É a primeira fase no processo de design thinking, né? Durante essa fase, os alunos, os professores, eles entram para aprender mesmo, conversam com especialistas, fazem pesquisas, conversam com pessoas que estão dentro da escola, né? O objetivo é você obter conhecimento através das experiências que você tem, unidas às experiências de outras pessoas, para que vocês possam utilizar esses conhecimentos como um trampolim para que você possa criar um design, para que você consiga vencer os desafios do design, tá? Então, a compreensão, ela vem para isso. Então, agora, a gente vai precisar do nosso papelzinho aí, porque eu vou contar a história aqui do Mikael, tá? A gente vai fazer um processo de design. Esse processo vai demorar mais ou menos 10 a 15 minutos, tá? Para a gente iniciar um processo criativo para criar uma solução aqui para o nosso amigão aqui, o Mikael. Tá? Então, todo mundo com papel aí? Certo? Bom, então vamos lá. Se eu voltar aqui nesse gráfico aqui, ó, qual é o primeiro passo aqui do design? Empatia, certo? Todo mundo concorda? Beleza. Então, o primeiro passo aqui é empatia. Então, o que a gente precisa fazer? O Mikael ali, tá muito claro que ele tem um problema, tá? Não tá, na verdade, não tá claro aqui na imagem, mas tá claro que ele tem um problema e a gente vai descobrir qual é o problema dele, tá? O Mikael, ele tem 40 anos, tá? E até então ele mora com a mãe. E o Mikael, ele não faz a menor ideia de como fazer uma torrada. E toda vez que o Mikael tenta fazer uma torrada, ele queima a torrada. Tá? Então, ele é uma pessoa que talvez, para algumas coisas dentro de casa, ele talvez era muito dependente da mãe. Então, a gente tem aí algumas situações que a gente pode coletar sobre ele, algumas informações, né? Ele ficou muito tempo não sendo tão independente com algumas coisas dentro de casa, né? Então, ele não aprendeu a fazer uma torrada nos seus 40 anos de existência, tá? Então, esse é o primeiro passo. Talvez ele tenha outras questões aqui que talvez ele não tenha tanta habilidade assim, mas a principal delas é a torrada, porque para ele é muito ruim aquele gosto de torrada queimada de manhã cedo.
tá? Então ele não gosta mesmo, ele gosta daquela torrada que fica assim, ela fica marronzinha, assim, sabe? Que a bordinha fica crocante, e quando você passa a manteiga assim no pão, a manteiga derrete, sabe? Ele gosta dessa torrada, mas só a mãe dele sabe fazer. Então, a gente vai ajudar o Mikael aqui, pede no iFood, né? A gente vai fazer aqui vai passar agora pelo processo de design para tentar auxiliar aqui o Mikael no seu processo para fazer torradas, tá? Então, 40 anos, morava com a mãe, não sabe como fazer torradas. Nós já entendemos agora que na fase da empatia, nós já, de certa forma, cumprimos essa etapa. Nós sabemos exatamente quem é o nosso cliente. Nosso cliente é o Mikael, 40 anos, que morava com a mãe, tá? E não sabe fazer torradas. Então, perfeito. Próximo passo nós vamos, desculpa, até pulei esse slide aqui. Então, quem é o cliente? É o Mikael. Qual é a dor dele? Não saber fazer torrada, né? E qual é o problema a ser resolvido? Ensinar o Mikael a fazer torrada, tá? Então, esse é o processo de empatia. Vamos entender quem é essa pessoa, para quem nós vamos fazer esse design. Pode ser uma solução para você mesmo? Precisa sempre ser alguma coisa para outra pessoa? Não. Pode ser para você mesmo. Vou dar um exemplo. Você vai criar você gosta muito de dar formações de professores, e você quer criar um site novo para divulgar as suas formações, e você vai utilizar algumas ferramentas para isso. Você pode utilizar o processo de design thinking. A única coisa que é mais difícil, é sempre muito difícil quando você precisa pensar em soluções para você. Às vezes é muito mais difícil a gente pensar assim, por quê? Porque a gente está cheio de algumas coisas que a gente gosta, a gente fica, às vezes acaba não criando a melhor solução, a gente se contenta com algumas coisas no caminho, enfim. Mas a empatia, ela também é extremamente difícil de se chegar, de se aplicar a empatia, porque é aquela coisa, né? O lugar mais difícil de se estar é o lugar do outro, né? Então a empatia é muito... você precisa ter uma escuta muito ativa quando você vai criar qualquer tipo de solução, seja para sua escola, seja para os seus alunos, seja para a sua sala de aula, seja para as suas formações, seja para o seu GEG, tá? Esse processo de empatia, ele requer algumas coisinhas, tá? Então, agora, a gente chegou aqui no processo de definição. E nesse segundo passo aqui da definição, existe aí um esqueletinho pronto. O que você vai fazer? Você vai utilizar esse esqueleto que está aqui, e não precisa se preocupar em copiar isso aqui não, tá, pessoal? Eu vou compartilhar a apresentação com vocês depois, vocês vão ter acesso a isso aqui. Então, olha só, na definição é o seguinte, nós temos que criar uma frase que vai definir o problema. Então, vamos lá. Naquele primeiro espaço em branco ali, naquela primeira lacuna, nós vamos colocar o quê? O nosso cliente, tá? Então, nós vamos colocar aqui Mikael, né? De 40 anos, precisa encontrar pode ser uma solução ou uma maneira, né? Precisa encontrar uma maneira para se fazer uma torrada, pois no seu mundo as torradas sempre saem queimadas e isso não é prazeroso para ele. Então, quando você vai definir o problema, você idealmente deve usar essa definição aqui. Tá? Você apenas preenche as lacunas. Na primeira lacuna, quem é o seu cliente? Para quem você está desenvolvendo a solução? Aí você vai dizer se é uma solução ou se é uma maneira, uma forma diferente, enfim. Você pode até mudar as frases aqui, tá? Então ele precisa encontrar uma maneira para se fazer uma boa torrada, porque esse é o problema dele. Então a segunda lacuna é o problema. Mikael precisa encontrar uma maneira para se fazer uma torrada, tá? Pois no seu mundo, aí você vai colocar a dor da pessoa que você quer desenvolver aquela solução. Pois no seu mundo, no mundo do Mikael, as torradas sempre saem queimadas. Tá? Então a ideia é você preencher essas lacunas para que você defina qual é exatamente o problema que você vai atacar com essa solução que você vai criar. Tá? Definindo o problema, aí sim, nós vamos agora também precisar da sua folhinha de papel aí, tá? O que você vai fazer aqui? Eu vou dar para você aqui
Vou dar para vocês aqui uns 3 minutos. Nesses 3 minutos, vocês vão desenhar para mim aí, ou rabiscar, ou fazer aí um esquema ou um organograma do seu processo para se fazer uma boa torrada. Você tem 3 minutos para colocar aí os passos que você conhece para se fazer uma torrada. Bora lá? 3 minutinhos. Pode escrever assim, tipo os itens, ou ter que desenhar? Pode? Pode escrever, não tem problema. Pode escrever. Idealmente, se você está trabalhando com post-its, o ideal é que você desenhe. Tá? Ou faça apenas uma palavra. Forno. Torradeira. Tá? Quais são os seus passos aí para fazer uma boa torrada? E ó, sai de tudo nessa atividade aqui. Eu já vi cada coisa. Torradinha, torradinha. Não se esqueçam, ela tem que ficar moreninha, com a bordinha crocante e quentinha para a manteiga derreter. Listem quantos passos forem necessários. Agora que nós vamos separar os detalhistas da galera mais simples. Vamos lá, mais 1 minutinho e meio. Preciso seguir mais os conselhos de Carla Arena. Eu preciso ter uma musiquinha tocando no fundo aqui. Nossa, a próxima vez eu coloco, pode deixar. Não, eu vou colocar aqui. Coloca aí. Quer que eu canto? Melhor não. Eu vou colocar a música mais tocada dos TikToks da vida aí. Eu acho que é essa aqui. Será que é? Não. Tô com saudade. É essa. Só pode ser essa, gente. No TikTok da vida. Eu só sei esse refrão. Deixa eu ver aqui. Acho que não vai nem dar tempo de eu procurar nada aqui. Bom, falta 20 segundos, vamos lá. Ó, Cristina mostrou ali que tem uns post-its ali já prontos. Roberto adora post-it, eu ganhei, ó, Roberto. A tela. Post-it é ótimo. Bom, vamos lá então. Qual que é a ideia aqui do processo de ideação, né? Qual é a grande sacada? Aqui é o seguinte, não existe ideia ruim. Tudo pode ser aproveitado. Se não for ser aproveitado por você, vai ser aproveitado por outra pessoa. Principalmente quando você está participando de oficinas de design thinking que incluem muitas pessoas, onde todas elas estão pensando em uma única solução para um único problema, a sua ideia pode não ser tão boa para você, mas ela pode servir muito bem para uma outra pessoa. Tá? Não se joga nada fora. É por isso que nessas incubadoras de startup ou nessas empresas que trabalham muito com processo criativo, as paredes são sempre cobertas de post-its. E elas não são post-its. A gente passa ali, a gente fala, nossa, que legal, quanto post-it. Gente, aquilo não são post-its, aquilo são ideias. Tá? São ideias que as pessoas tiveram que podem ser reaproveitadas. Então, a ideia aqui é você não jogar nada fora. Tá? Você lista o maior número de ideias que você consiga criar. É o toró de ideias, é o brainstorming. Tá? Então, vamos lá. Eu quero saber de vocês aqui, quantas pessoas aqui... Quando tiver alguém aqui conseguiu fazer uma torrada com 5 passos ou menos? Deixa um eu aí no chat. Fiz com 4. 4 passos, tá? Legal. E entre 5
e 7 passos? Tá. 6, o Bruno teve 6. Roberto também, tá. Alguém entre 7 e 10 passos? Não? Mais de 10? Alguém conseguiu aí a proeza de mais de 10 passos para fazer uma torrada? Então vamos lá, ó. O Mikael, nosso cliente, é uma pessoa que precisa de muita ajuda com isso, tá? Então a gente precisa provavelmente explicar para ele todos os passos. Algumas pessoas às vezes colocam tudo, por exemplo, abrir o armário e pegar o pão, abrir a geladeira, pegar a margarina, abrir o saco de pão, colocar o pão na torradeira. Ah, esse aqui é uma outra parte legal, né? Eu geralmente faço torrada na torradeira. Alguém usa outro dispositivo? Frigideira? Forno. Forno, ok. Mais alguém? Forno. Sanduicheira. Sanduicheira, ok, legal. Boa, pode ser uma solução para ele, né? Porque a sanduicheira tem um timerzinho ali, né? Foi essa Talvez solução que eu encontrei. Eu já Comprar uma compro pronta sanduicheira. mesmo a Vai ficar torrada. abrindo, ó, e ver o ponto. A Roberta compra Eu pronta. compro pronta, só passar manteiga. Eu fiz essa dinâmica uma vez Não e eu tem comprei perigo de dar erro, né? Não. Tem torradeira que você tem que equilibrar, senão você pode queimar. Então, eu fiz Então. o quarto passo com o timer, né? Para ele colocar o timer, senão vai Ah, sair. então. Se você está usando uma torradeira e você precisa ajudar o Mikael a entender o processo de fazer uma torrada, você tem que explicar para ele que o timer precisa ser programado no tempo certo. Se você pulou esse passo, o Mikael vai continuar queimando a torrada, gente. Então, assim, a solução não está completa, entendeu? Faltou um passo, porque o Mikael realmente não sabe fazer torrada. Então, o que eu já escutei aqui, né? Eu já tive uma pessoa uma vez, uma formação, a pessoa me disse que foi no acampamento e fez uma torrada na fogueira, gente. É lógico, o Mikael não vai acender uma fogueira em casa, né? Mas, enfim. 20 horas. Né? Mas, enfim, já viu o pessoal fazendo aquele tostex, né? Aquela chapinha para fazer misto quente? Fica excelente também, tá? Tem gente que faz, o meu pai gostava muito de fazer isso, ele pegava o pão francês, ele cortava o pão no meio, ele espetava o pão com um garfo, passava manteiga no pão, e ele só acendia a boca do fogão e ficava virando o pão ali com garfo. E fica super gostoso também, tá? Então, vamos lá, a gente tem aqui alguns passos. Como que nós faríamos esse procedimento se nós estivéssemos num ambiente de uma sala de aula, por exemplo, e nós tivéssemos parede, lousa e post-it? Nós coletaríamos todas as ideias em um único lugar, de preferência a lousa, ou numa parede vazia em algum canto da sala, tá? Então, todos os alunos pegariam os post-its ali, colocariam os seus passos, e depois você listaria, né, colocaria todos esses passos numa parede só. Qual que seria o próximo passo? O próximo passo no processo de design é a prototipagem. Nesse caso aqui, a gente não está criando uma coisa muito diferente. O que a gente está fazendo aqui é desenvolvendo um pequeno tutorial para o Mikael. O Mikael precisa de um manual completo de como fazer uma torrada. Então, o que você vai fazer aqui? Como é que você apresentaria, né, a sua solução aqui para o nosso grupo e para o Mikael? Como é que a gente apresentaria isso? Quando você tem os post-its, você até conseguiria inserir um passo diferente aqui nessa prototipagem. Você poderia coletar todos os post-its que são similares e colocar esses post-its numa sequência que faz sentido. Por exemplo, as pessoas que colocaram lá o primeiro passo, que era abrir o armário. Então, você pega todos os post-its que falam de abrir o armário e coloca eles todos juntos num lugar só. Aí você fala, pegar o saco de pão. Quantos tem? Tem 2. Pega aqueles 2 post-its e organiza aqui. Depois você vai para o próximo passo. O próximo passo é abrir a geladeira e pegar a manteiga. Aí você coloca todos os passos para pegar a manteiga e coloca num lugar só. Você organiza o passo a passo do tutorial para que você utilize a ideia de todo o grupo e aí você consiga criar uma sequência lógica para se fazer uma torrada. Seja com a torradeira,
seja com a frigideira, seja com forninho, com Toastex, na boca do fogão, enfim, ou acendendo uma fogueira no quintal, tá? A ideia é que você utilize os post-its para reorganizar essas ideias, tá? Então, pode ser feito dessa forma. Quando você tem muitas pessoas pensando em uma solução diferente, as pessoas podem ir nessa parede de post-its e pescar ideias. A minha solução vai ser um pouquinho diferente, mas eu gostei dessa ideia aqui, eu vou aproveitar isso. Vai lá e pega aquele post-it e trabalha com ele, tá? Então, a ideia é, coloque todos os post-its em um lugar só, e no caso, para atender o Micael, porque a dor dele é não saber fazer torradas, a gente vai reorganizar os post-its para poder criar esse tutorial. A gente reorganiza os post-its e a gente constrói um protótipo. Nesse caso aqui, como é que a gente poderia construir o protótipo? O que vocês acham aqui? Como é que a gente poderia construir um protótipo aqui para ensinar o Micael a fazer uma torrada? Os post-its estão todos na parede agora, organizados em ordem cronológica. Fazer um vídeo. Fazer um vídeo? Com dois post-its. Com Oi? dois post-its. Eu ia explicar o processo, 1, 2, 3 e 4, é o pãozinho, e o outro post-it eu colocaria na mesa, ele fica em pé, e que ele vai colocar dentro da torradeira. Com dois post-it eu explicava, né? Mais ou menos. Isso, você tá pensando já numa solução além. Da estrutura, né? No caso, você vai andar por aqui, vai fazer isso, né? E depois na estrutura. Eu penso no vídeo, que eu acho que ele pode ser um arquivo, que ele vai ficar lá toda hora, ele pode consultar na hora que ele quiser, aquele passo a passo. Esqueceu como faz? Volta. Lá pode ser na velocidade 2. Tá. E aí ele pode ficar acessando todo momento o passo a passo de como fazer a torrada. Por isso que eu pensei no vídeo. Se a gente for pensar numa escola pública, por exemplo, a gente está fazendo esse desafio agora para trabalhar com o Micael. O que a gente poderia fazer para prototipar esse tutorial para ele, sem acesso à tecnologia? Podia dividir, como você falou aí, né? Quem pensou em 4 etapas, aí seria dividir nos grupos, né? Quem acha que é 3, quem acha que é 5 passos. Sim, o Alberto já foi super simples aqui. Né, que você tenha, né? Então, por mesa, não sei, organizar as mesas, organizar para o grupo lá na frente junto com os post-it, né? Pode e ser. Aí, do grupo que quer pegar outra ideia, saia daquele grupo, não sei. Pode ser. Você pode também, como o Alberto falou aqui, pode ser apenas a construção de um manual escrito. Isso pode ser um protótipo. Pode ser um desenho feito na cartolina. Tá? Eu fiz essa dinâmica com os meus alunos na escola e alguns deles pegaram uma cartolina, por exemplo, e depois eles pegaram uma outra folha de sulfite, desenharam uma torradeira, aí aquele espaço onde vai o pão em cima, eles desenharam uma torradeira meio em perspectiva, assim, sabe? Não reta, assim, mas meio em perspectiva. Aí eles cortaram aqui o espaço onde você coloca o pão e eles desenharam uma torradinha num outro papel de cor diferente e eles colocaram a torradinha ali como se fosse um protótipo móvel mesmo, feito com papel. Dá para fazer com papel alumínio, dá para fazer com papelão, dá para fazer com um monte de coisas esse protótipo, tá? Pode ser simplesmente um cartaz, né? Pode ser um cartaz com os desenhos ali do passo a passo do que ele tem que fazer. A gente pode fazer construir um site no Google Sites, por exemplo, explicando o passo a passo. A forma como você vai fazer o protótipo não importa, tá? O que importa é que você tenha um protótipo que possa ser utilizado para testar. E aí, o que você faz? Quando você tem um protótipo pronto, você chama o Micael, tá? E aí você testa o seu protótipo. Você entrega para ele, ó, Micael, aqui está o seu tutorial. Ali está o pão, ali está a margarina. Utilize o nosso tutorial para fazer a sua própria torrada. E aí você testa. Se alguma coisa ficou confusa no processo, você corrige o tutorial e testa novamente. Então, por exemplo, o pessoal que colocou aí que faria torrar uma torradeira. Se você não colocou lá para o Micael e especificou para ele que você precisa configurar o timer, o
que acontece ali? Ele não configurou o timer, então ele pegou a torradeira no armário, do jeito que estava, ele colocou em cima da pia, colocou o pão dentro e ligou a torradeira, né? Então, assim, se faltou, por exemplo, o passo para ligar o timer, se faltou qualquer outra instrução para ele, de repente o Micael não sabia que ele tinha que ligar a torradeira na tomada. Não sei, tá? Tô só imaginando aqui, tá? Então, assim, a gente vai chamar o Micael, que é o nosso cliente, que é a pessoa que tem a dor, que não gosta de comer torradas queimadas, e vai fazer um teste com ele. Se a gente perceber que no teste a torrada saiu perfeita do jeito que a gente queria, quentinha, com a boladinha torradinha, que a manteiga derrete, Micael ficará feliz. Se a torrada continuar sair queimada demais, ou de repente saiu branca demais porque não torrou o suficiente, ficou aquele pãozinho, quase um pãozinho natural mesmo, aí a gente precisa reajustar o tutorial, chamar o Micael de novo e testar de novo a nossa solução. O Design Thinking é esse processo constante. Coletamos informações, definimos o problema, fazemos o processo de ideação, né, que é a criação dos passos para se fazer uma torrada, construímos o nosso tutorial protótipo e chamamos o cliente para testar. Chamamos o Micael para fazer esse teste. Deu certo, projeto finalizado. A gente pode até trabalhar numa segunda versão ou num modelo diferente. Porém, foi criada uma solução e atendeu o Micael. Se não atendeu, a gente volta para a mesa de desenho, pensa de novo no processo, testa de novo, quantas vezes forem necessárias até a gente chegar numa solução específica. Mesmo se não fosse a torradeira, fosse o forninho, também teria o processo do timer, porque tem os forninhos que tem até 3 timers, né? Sim. Se a gente fosse fazer uma fogueira no quintal, teria outros processos, né? A gente ia ter que pegar ali a madeira, ia ter que pegar uma palha seca, ou um álcool, ou um acendedor de churrasqueira, por exemplo. Enfim, existem vários passos, tá? Mas o ideal é que o Micael consiga fazer uma torrada. Tá? Então, olha só, a gente fez aqui em 15 minutos, quase 20 minutos, um processo aqui, um tutorial, né, para a gente poder fazer uma torrada, para ensinar o Micael a fazer uma torrada. E o que você aprendeu com essa experiência? O que você acha? Dá para aplicar o Design Thinking em sala de aula? Me dê aqui ideias de projetos que você de repente passou pela sua cabeça aí no processo de fazer torrada, que pode ser utilizado dentro da escola, que pode ser utilizado na sala de aula, aplicando este passo a passo. Eu vou falar, posso falar? Pode falar. Então, na verdade, assim, não foi por uma... eu acho que eu usei esse jeito, mais ou menos assim, com os meus alunos nessas últimas aulas que eu fiz com eles, que eles tinham que construir um robô. E aí eu fiz toda uma parte, eu não tinha uma persona ali, né? Mas a gente fez todo um levantamento dessa definição, qual seria o nosso problema, qual seria o nosso desafio, o que a gente queria resolver, né? Quais seriam os passos, como que a gente faria a montagem, que materiais que a gente precisaria, né? E aí a gente foi para a parte da prototipagem. E aí, na próxima semana, eu vou fazer porque não deu tempo, mas eu vou fazer essa reflexão com eles na próxima semana. Então, foi algo, eu acho que mais ou menos parecido, e vou contar, assim, que eu nunca tinha trabalhado dessa coisa antes, já chegando a colocar, mas a gente fez um processo antes, que as crianças passaram até numa parte de um rascunho, de como elas imaginariam, o que elas iam fazer com as peças que elas tinham, o que a gente precisaria para construir isso, qual seria o nosso problema, como que a gente faria para ligar a bateria nos fios, no motor, né? Então, acho que foi um processo um pouco parecido com isso. Não sei se é o caminho, mas claro, achei que foi. Claro. O processo de criação, quando a gente fala de laboratórios maker, o processo é muito parecido. Tá? É que às vezes, no processo de construção na cultura maker, nem sempre é o que você falou, tem aquela persona. Muitas vezes você não está desenvolvendo uma solução para alguém, né? Mas no Design Thinking isso sempre existe essa persona, existe alguém que precisa ter um problema resolvido, tá? Agora, uma outra coisa também que você falou importante, Rô, é que assim, não necessariamente você precisa ter um tempo específico.
Esse pode ser um processo de semanas, de 2 ou 3 aulas, de uma única aula, tá? Não existe um tempo fixo para você fazer esse processo de design, tá? Ele pode ser feito ao longo de um período bem grande. Por exemplo, feira de ciências. A feira de ciências, ela pode ser totalmente repensada como utilizando o processo de design thinking, tá? Quando você pensa, por exemplo, em reorganizar a fila da cantina, você pode ter ali pessoas que se juntam e trocam ideias e dão sugestões para que a gente possa modificar a forma como a gente organiza a fila da cantina, por exemplo. Pode ser uma coisa super simples, ou como que nós vamos criar uma solução agora para separar o lixo da escola, né? A gente consegue, de repente, filtrar, separar o lixo da cantina do que a gente consegue reaproveitar em uma solução dessa mais maker, né? Então, essas reflexões sobre esses projetos variam muito do que você tem em mãos, tá? Mas pode ser aplicado praticamente qualquer coisa. Eu acho que a Cristina também queria compartilhar alguma coisa. Na verdade, era mais sobre isso, né? No design thinking, eu fiz há uns 5 anos atrás, mais ou menos, e aí falava assim, que é tudo centrado na pessoa, né? E a grande inovação dessa centralização de ser para necessidades humanas e da pessoa, né? Você estaria pensando com as mãos, né? Então, foi a primeira vez que eu ouvi falar, e a segunda vez foi pensar com as mãos na aprendizagem criativa. Então, eu achei muita coincidência, né? Porque a aprendizagem criativa você vai pensar brincando, então você vai ter que fazer com as mãos mesmo, vai brincando até você chegar no final, que nem no robô, né? Imagina a farra que foi, né? Como é que vamos ligar, né? A gente começar a listar, por exemplo, o que você tem que fazer. Eu faço um robôzinho por dia, uma coisa por dia, eu tenho que listar tudo. Ih, tá faltando um negócio, amanhã eu continuo. Sabe, assim, não tem material, né? Então, esse passo eu acho que é o mais importante, né? A gente... o processo, né, de cada um, né? A listagem, né? Listar tudo, né? O desafio que foi esse, deve ter sido muito legal, né? Eu levei os meus alunos há mais ou menos uns 3 anos atrás para participar de uma competição de design thinking numa escola em São Paulo, tá? E quando nós chegamos lá, nós tínhamos 2 desafios que precisavam ser solucionados. Uma delas era a TOTUS, que é uma super empresa de tecnologia, e eles trouxeram um problema que era o seguinte, numa empresa, as pessoas que vão visitar departamentos diferentes dessa empresa precisam fazer um check-in na recepção. Só que esse processo de fazer o check-in, ele é um processo muito lento e demorado. Então, os alunos tinham que pensar em como é que nós vamos acelerar e dinamizar esse processo de check-in dentro da empresa. Então, saiu de tudo. Saiu o Totem para fazer uma verificação de documentos, saiu um pré-cadastro na internet, saiu a impressão de um QR Code para poder entrar na empresa com mais facilidade. Então, saiu uma série de soluções. Não necessariamente precisavam ser separadas, poderiam ser até todas juntas, mas eles tinham eles participaram desse processo e foi super interessante, né? O outro foi chama quando você tem quem monta cenário assim de teatro, esqueci agora o nome, falhou a memória aqui agora. Maquete. Oi? Não, que monta cenários assim para teatro, sabe? É cenógrafo. Cenógrafo, isso, cenógrafo. Não me veio a palavra. Então, o cenógrafo, ele tinha um problema que era as peças que ele construía para esse teatro, para as peças que ele organizava, os cenários que ele organizava, eram muito grandes, e ele não tinha como transportar isso de um lugar para o outro. Então, os alunos tinham que pensar em como é que nós vamos transportar essas partes desse cenário sem destruir a criação dele e, ao mesmo tempo, conseguir transportar tudo com segurança e chegar com uma boa qualidade até o teatro. Então, o que eles pensaram? Pensaram na construção de um sistema de dobradiças que ele montava em cima, ele montava as peças do cenário em cima desse sistema de dobradiças. Então, ele podia dobrar o cenário inteiro e colocar no espaço menor do porta-mala.
Então, apareceram soluções diversas. É muito legal você ver isso, porque eles têm essa... E eles se divertem muito no processo. Qualquer processo de criação, eles se divertem muito mesmo, porque a gente gosta de ser criativo. Você pode utilizar o Design Thinking até para pensar no seu planejamento de aula, na sua estrutura de aula, tudo isso pode ser modificado com o Design Thinking, tá? Eu vou compartilhar essa apresentação com vocês aqui, ó, mas aqui tem alguns recursos, tem alguns links de alguns recursos. Eu coloquei aqui o link para a D-School de Stanford, que existe um curso dentro desse site do D-School para quem quer aprender a usar o Design Thinking, tá? Existem 2 manuais aqui da IDEO, né, que é o Design Thinking para Educadores, tem a versão em inglês e a versão em português, que é um manual, assim, passo a passo, de como você pode implantar o Design Thinking na sua escola, tá? Depois você tem aqui o Business Innovation Factory, que também tem umas informações muito legais, dizendo assim, os professores fazendo design, né, o design de educação, design para a educação. Tá? Então, também tem um artigo muito legal. E existem aqui 2 textos de pesquisa, um mais antigo um pouquinho, que é o Design Thinking na Pedagogia, tá? Que foi publicado aí pelo Jornal de Educação e Sociedade e Cultura, tá? Em 2014, e o mais recente, que é do ano passado, de julho do ano passado, foi escrito aqui no Brasil, tá? O uso do Design Thinking na educação, retratos da aplicação para professores no ensino básico no estado do Rio Grande do Sul, tá? Não é uma pesquisa muito extensa, mas são artigos bem legais aqui que trazem exemplos muito vivos de como eles aplicaram o Design Thinking dentro da escola, tá? E, de novo, nenhum desses passos, eles não são sólidos, tá, pessoal? Não é assim uma coisa estática, eu preciso seguir assim. Você pode, a sequência, você pode ir e voltar nesses passos do Design Thinking a qualquer momento, tá? E aqui, ó, se vocês escanearem o QR Code, ou digitarem aquele endereço que está ali embaixo, ali, o bit.ly/dt-thiago, você consegue acessar essa apresentação aqui, tá? E ali você tem os passos do Design Thinking e os links para aqueles recursos que estão ali no penúltimo slide, tá? Eu já usei muito o recurso, se você quer começar por algum lugar, começa pelo aquele manual da IDEO, que é o Design Thinking para Educadores, tá? Quando eu fiz o primeiro curso de Design Thinking, eu fiz nessa plataforma gratuita de Stanford, que é o D-School. O curso deles lá é muito bom, tá? É gratuito, só precisa dominar o inglês, ou entender alguma coisa, ou usar ali alguma ferramenta de closed caption com tradução automática, tá? Mas tem um curso ali muito legal de Design Thinking para você iniciar o uso dele na sala de aula, tá bom? E aqui eu deixei também os meus contatos, se alguém quiser entrar em contato comigo, mandar e-mail, me seguir na rede social, enfim, e quiser mais ideias, quiser uma dica, ou, estou fazendo um projeto, não sei como é que eu vou fazer isso, você tem alguma sugestão? Como é que eu posso aplicar isso? Tem esse passo aqui, fiquem à vontade, entrem em contato comigo, que vai ser um grande prazer ajudar vocês. E mais uma vez, Rô, super obrigado pelo convite, espero que vocês tenham gostado, e se vocês tiverem alguma pergunta, estou aqui à disposição de vocês. Imagina, foi excelente. Acho que várias pessoas também aqui, né, curiosas com o assunto. Nossa, tipo, clareou muitas ideias e acho que é super aplicável em sala de aula, com todos os níveis. E eu fico aí pensando muito nessa questão que você falou do próprio Design Thinking. A gente que trabalha com educação inclusiva, eu acho que a gente pensa muito nessa parte do Design Thinking, para trabalhar com várias questões do repertório das crianças, principalmente quando a gente usa comunicação alternativa, quando a gente usa o PECS, pensando na parte de autonomia dessa criança, porque a gente tem a persona, a gente quer trazer uma solução para ela, que é um problema da vida real, a gente traz a parte da ideação, que são os passos, não necessariamente a gente tem a parte da prototipação, fazer algo, né? Mas essa parte do instrucional, né, que dá mais qualidade de vida, eu acho que, nossa, eu fui lá longe, na época que eu trabalhava lá na parte do AE, que a gente usava muito isso,
né? Então, eu acho que é super aderente aí à parte de trabalhar com esses processos na educação que a gente precisa muito, né? E uma Então, coisa eu interessante. agradeço muito você ter estado aqui com a gente essa noite. Obrigado, eu que agradeço. E uma coisa interessante, viu, Rô? Não existe uma idade específica para você trabalhar com design thinking, tá? Você pode trabalhar com design thinking com crianças de qualquer idade, tá? Alunos de qualquer idade. E uma coisa importante também, quando você ensina para os alunos o processo do design thinking, isso também traz para eles uma autonomia no próprio processo de aprendizagem. Por quê? Porque eles conseguem seguir, eles sabem exatamente o passo a passo e eles conseguem se autoguiar na atividade. E quando a gente faz isso, a gente começa a trabalhar com metacognição, a gente começa a trabalhar com habilidades de organização e autonomia, e enfim, né, você não existe uma cartilha. De repente, na educação infantil, você não consiga fazer ali a prototipagem, ou talvez você não consiga fazer a definição do problema real ali, mas você consegue fazer tantos outros processos dentro do design thinking, isso é super rico, isso só enriquece mesmo as suas aulas. Então, muito legal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Acho que dá tempo da gente fazer umas perguntinhas. Alguém tem mais? Só elogios aqui, viu? Tô vendo aqui, muito obrigado. Tem gente que está sabatinando hoje. Fernando, seja muito bem-vindo aqui ao seu primeiro encontro do grupo de educadores, viu? Obrigado. Mais alguém, gente? Alguém tem alguma perguntinha? Uma boa prototipação, um bom design thinking é feito em games, né? Então, outro dia uma professora fez uma live e o menino só queria ficar no celular. Falou assim, não, agora eu vou fazer gamificação em casa. Você vai pôr a mesa para mim e vai me falar o que está faltando. Aí o menino anotava e falava, mãe, está faltando colher, está faltando... Achei o máximo, assim, porque foi ele usando a prática, né? Foi muito legal isso. Então, e que no game você pode fazer isso, né? Eu estava aqui agora pensando, nossa, como é que vamos usar design thinking na educação, né? Aí quando chegou lá no Micael, você começou a falar, eu falei, gente, é só voltar lá na pessoa, né? Necessidade da pessoa, quer dizer... Aí na sala de aula vão ser uma ideia só e muitas pessoas vão trabalhar para chegar na ideia, né? A mesma coisa, né? Na empresa, né, no caso. A gente faz pouco isso, né? Hoje as pessoas querem ter ideias, porque assim, a gente vive ainda na época do app, né? As pessoas querem lançar o próximo app que vai bombar. Mas muitas vezes as pessoas não param para pensar em que tipo de aplicativo as pessoas estão precisando, o que elas estão querendo. Qual é a necessidade, né? Qual é a necessidade? De novo, da pessoa, né? Exatamente. Estava falando aí de uma gestão ágil, né? Então, assim, já está divulgando mais ainda o design, né? Então, a prática, prática, utilidade, o que você deseja, né? Mas será que você precisa, né? Ainda tem, né? Muito mas, legal. Para mim, o que fica muito marcado, assim, é a última coisa que eu vou falar, tá? Para mim, o que fica muito marcado e que eu vejo muito nos meus alunos, nas crianças, é a coisa de sair fora da caixa. É a coisa que você falou do arriscar, sabe? Do tentar. Isso para eles, gente, é muito difícil. Meus alunos têm entre 9 e 10 anos. Eles não são tão alunos tipo do Fundamental 2 que a gente vai tolindo bastante essa criatividade, né? Eles têm um medo, parece que, de sair da sua instrução, que outro dia, nesse processo até desse robô, eles falavam assim para mim, Pro, eu posso fazer tal coisa? Eu posso usar tal material? Eu acho que eu já até contei essa história em algum lugar. Eu falei, vamos mudar a pergunta? Aqui vocês podem tudo o que vocês quiserem. Só que, em vez de você me pedir a minha permissão, vamos fazer assim, Pro, o que você acha? Né? Compartilha comigo o que você acha, a sua ideia, porque, gente, eles pedem tudo, até se eles podem usar cola, se eles podem usar tesoura, se eles podem usar a cor de determinado papel, né? E aí, quando você dá essa liberdade desse processo criativo, é tipo, tem certeza? Ô, Roberta? Assim, né? Ô, Roberta, mas eu acho que a culpa é nossa. Sim, mas a culpa é nossa. A culpa dele estar assim com esse medo é nossa, da gente já impor
né, na prática, na nossa prática, o lugar de sentar, a forma de fazer a tarefa, né, não pode levantar. Então, eu acho que a culpa, né, nesse ponto aí da gente não conseguir, ele não conseguir sair fora da caixa é nossa, porque nós quem colocamos eles lá nessa caixa. Com certeza, minha filha, com certeza. E é difícil, gente, é difícil. Mais alguém, gente, tem alguma coisa para falar? Foi sensacional. Foi mesmo. Eu tenho isso para falar, muito bacana. Foi sensacional, como sempre o Thiago arrasa. Eu acho que o Ti, será que ele travou? Acho que ele travou. Ti, você tá aí? Eu acho que ele travou. Tá assim, tá feliz. Ficou assim, gente. Ficou tão emocionado. Gente, mas obrigada pela participação de vocês, tá? Muitíssimo obrigada. Mais um dia aí de encontro marcado. Tem sido muito legal ter a presença de vocês aí. Não se esqueçam de preencher a lista aí, coloquei aí para vocês. Eu acho que o menino da torrada era ele, tá? Ah, sim. Ele foi lá preparar a torrada. Pois é, vai preparar pra gente. Não, ele queria achar uma outra forma melhor. Eu acho que ele que era o rapaz da torrada. Estou desconfiada. Olha, Olha, tá voltando, ele voltou. voltou. Voltou comendo torrada. Voltou. Caí, voltei. Ti, quer falar alguma coisa? Não, eu acho que quem estava comentando era a Rafaela. A Rafaela, isso. Mas é isso mesmo. Eu peguei só um pedacinho do seu comentário, mas eu acho que você foi comer uma torrada. Eu acho que você queria, era uma nova forma de fazer torrada, porque você era muito apegada à sua mãe, e deu uma desculpa aí. E aí você foi descoberto meu segredo. Isso mesmo. Foi descoberto meu segredo. Muito obrigada por dividir com a gente. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Gente, faltou o print final. O print da foto. O print final, gente, faltou. Dá para abrir a câmera aí. Eu sei que hoje é quinta-feira. Já ia lembrar, Roberto. Né? Ainda bem que não dá para ver as mãos, porque eu tô mão cheia de canetinha com o robô que eu fiz hoje com as crianças, mas tô feliz. Vamos lá, gente. Ainda tá gravando, aí. Tá gravando. Depois eu corto isso no vídeo. Vamos lá. X. Aê! Muito bom, gente. Muito bom. Deixa eu parar aqui, então, a gravação. Eu sou daquelas que eu esqueço, tá, gente? Eu sou daquelas que...